meu nome é Cleilson Teobaldo dos Reis, eu sou psicólogo de formação, trabalho hoje na Secretaria de Saúde também, de Vitória, na referência técnica em saúde mental, na equipe, né, técnica, na área técnica de saúde mental da Prefeitura da Secretaria de Saúde de Vitória, e também sou professor universitário da Universidade de Vila Velha, né, trabalhando com algumas disciplinas no curso de psicologia também. Então, entrando então no nosso desafio de hoje, né, na nossa tarefa de hoje, que é falar um pouquinho sobre a saúde mental do homem, fiquei pensando, né, e para tentar propor para vocês assim, uma discussão, o quanto é importante que a gente sedimente a nossa reflexão, né, e a nossa conversa aqui em torno de alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente partir deles, né, para a gente ter como referência principal, ter como pano de fundo. Pensar a saúde do homem nos remete necessariamente, primeiramente, a pensar a saúde. E aí, entendendo que grande parte do público que nos assiste são profissionais de saúde, ou mesmo que não sejam profissionais de saúde especificamente, já tem um acúmulo, né, nessa área e tem essa compreensão do quanto o conceito de saúde ele vem se transformando e se modificando ao longo das últimas décadas. Então, hoje se trabalha, tem-se como uma referência fundamental o próprio conceito da OMS, que afirma a saúde muito além do que uma mera oposição à doença, ou ausência da doença, um olhar apenas do ponto de vista do corpo. A saúde necessitando de ser entendida como um estado de bem-estar físico, mental, social, e não consiste apenas na ausência de doença e de enfermidade. Eu trago, no entanto, essa definição da OMS como ponto de partida, porque ela é uma referência importante quando a OMS, a partir de vários estudos, de vários pesquisadores, ela propõe esse novo olhar sobre a saúde, ela faz um corte de fato, né, e nos apresenta uma perspectiva extremamente importante para se pensar o sujeito como um todo, se pensar o sujeito numa perspectiva muito mais ampla do que apenas um corpo que se movimenta, um corpo que se comporta, de pensar esse sujeito em suas diferentes dimensões. Um estado completo de bem-estar físico, mental e social. No entanto, essa definição da OMS é uma definição da metade do século XX, uma definição de 1946. Só dessa data até hoje a gente tem 64 anos, né? Então, de lá para cá, ainda que essa referência ela tenha sido um marco fundamental, mas muitas questões foram sendo também aprimoradas, né? E muitos conceitos foram sendo acrescidos a essa ideia da definição de saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Muitas problematizações, inclusive, né? Até porque poderíamos pensar rapidamente um sujeito que esteja num processo, num estado completo de bem-estar físico, mental e social, algo talvez um pouco utópico, né, e um pouco difícil assim, de pensar que o que nos defina seja essa condição de completude, né, de um completo estado de bem-estar. Poderíamos ainda, e muitos autores fazem isso, né, de ainda questionar a ideia de bem-estar, porque o que é bem-estar? Como é que eu defino bem-estar? Considerando que a gente tem realidades diferentes, necessidades diferentes, compreensões diferentes de sujeito, de vida, né, e da própria realidade onde a gente se insere. Então, o grande avanço, o grande ganho, a grande importância desse conceito da OMS é de fato, se propor a olhar o sujeito de uma forma muito mais ampliada, de uma forma muito mais integral. Mas só este conceito ainda é pouco, né, para a gente pensar os desafios que a promoção da saúde nos coloca. É preciso problematizar o conceito para pensar a nossa condição de seres humanos enquanto
sujeitos diversos, sujeitos incompletos e não completos, né? O que nos caracteriza como humanos é exatamente a nossa incompletude, é o quanto a gente se transforma a cada instante, o quanto a gente se modifica a cada instante, o quanto a gente se torna diverso, o quanto há diversidade na nossa existência, considerando os contextos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, que levam à transformação do próprio ser humano. Então, pensar a saúde nos remete necessariamente a esse desafio de pensar o sujeito, pensar a cada um de nós, pensar a nossa existência a partir de uma lógica ampliada, mas a partir da lógica da diversidade. Em outras palavras, nós estamos afirmando o quanto saúde precisa ser entendida como um processo e não como um estado, né? Como um processo de constituição de si, um processo de constituição do sujeito na sua relação consigo próprio, com o mundo, com os outros, com o mundo que o cerca, com as pessoas que estão à sua volta e com tudo que compõe a sua existência. Então, pensar a saúde é necessário, exige de nós um pensar da produção desse sujeito a partir dos seus processos de construção de relações e construção de significações. Então, a gente vai encontrar muitos autores que defendem ainda a ideia de saúde como correlacionada diretamente com a ideia de cidadania. Saúde correlacionada à cidadania, correlacionado à vida, à existência, no sentido muito mais amplo do que apenas uma saúde física ou do que uma saúde que se remeta a um estado perfeito, a um estado, a uma forma única, padronizada de existir. Não, o nosso desafio é nos pensar enquanto sujeitos múltiplos, diversos, que nos transformamos a cada instante e que produzimos relações o tempo inteiro, uns com os outros, com o mundo e conosco mesmo. Bom, partindo desse princípio, a gente pensa, ok, saúde já é um grande desafio pensar a saúde nessa perspectiva. Mas e a saúde mental, então? Como é que a gente poderia problematizar a saúde mental a partir dessa ideia de saúde? A própria Organização Mundial de Saúde, ela também traz uma definição de saúde mental que vai na mesma linha da definição de saúde que a gente colocou anteriormente, né? Um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Só nessa definição, só nesse conceito, a gente já poderia ficar talvez uma tarde inteira, né, só para destrinchar e entender melhor o que cada pedacinho dessa definição ela nos remete a pensar. Na mesma linha do que a gente pode problematizar em relação ao conceito de saúde, o conceito de saúde mental também nos desafia a pensar um estado ou um processo, né? Talvez um processo de bem-estar, de busca por uma condição de vitalidade, né? De afirmação de si, de valorização de si, então, na qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, ou seja, que a gente já tem um segundo ponto, que é um indivíduo que consegue ter uma consciência de si, que consegue perceber quais são as suas capacidades, suas habilidades, como é que eu me insiro, quais as ferramentas que eu disponho, quais as potencialidades e as limitações que eu possuo enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Então, um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas habilidades. Terceiro, pode lidar com os estresses cotidianos, e aqui é um outro elemento fundamental de pensar que é possível que a gente elimine com os estresses cotidianos. A definição já nos ajuda a pensar que não é tão possível assim, porque nós vivenciamos processos de adversidades, processos de conflito, processos de contradição na nossa existência o tempo inteiro, né? O viver é um constante enfrentar de adversidades e situações conflitantes.
Então, não se trata de negar ou eliminar esses conflitos da nossa existência, mas do quanto a gente lida com esses conflitos, lida com situações estressantes do nosso cotidiano e desenvolve habilidades para poder elaborar isso, né, e potencializar a própria vida. Então, é um estado de bem-estar, ou seja, é a busca por uma condição de afirmação de vida, de vitalidade, de positividade no viver, no qual percebe suas próprias habilidades, tem uma consciência de si, compreende melhor quem é você, quais são suas características, o que te define como sujeito, quais são suas habilidades, suas potencialidades e suas fragilidades. Enfrenta o cotidiano, enfrenta os estresses cotidianos, enfrenta as dificuldades, os dilemas, os conflitos que se apresentam para cada um de nós. Vamos seguir. Pode trabalhar produtivamente. Então, enfrentamos o cotidiano, enfrentamos as dificuldades, mas sempre numa perspectiva de produção de vida, de afirmação de si e afirmação da vida. E o último ponto que eu acho que fecha a marra para pensar: é capaz de contribuir para a sua comunidade. E aí não tem sentido nenhum eu falar de tudo que a gente falou até agora se eu não afirmar que o sujeito, e cada um de nós, né, está numa condição de vivência coletiva. Tudo que nós produzimos na vida, no dia a dia, na nossa história, é produzido a partir da nossa vivência coletiva. Então, quanto pensar em saúde mental também nos remete a essa perspectiva da nossa interação com a coletividade, o quanto nós somos capazes de contribuir para a comunidade. Aqui, comunidade podendo, inclusive, ser pensada tanto a minha comunidade mais local, mais próxima, mais micro, um agrupamento familiar, uma comunidade de bairro, uma comunidade de um lugarejo onde eu viva, quando eu pensar a comunidade num sentido muito mais ampliado, né? Eu como membro da comunidade humana, eu como membro de uma humanidade, enquanto as minhas relações e as minhas produções, elas interferem na minha existência enquanto sujeito da coletividade. Então, pensar em saúde mental coloca em foco a capacidade do sujeito de agir e organizar as suas relações cotidianas de forma produtiva, incluindo suas relações com seus vínculos familiares e comunitários. Então, o que está muito em xeque, né? Está muito em foco para a saúde mental é o quanto nós podemos pensar o sujeito a partir da sua possibilidade de vida, de expansão da vida, a sua possibilidade de produção na vida. Eu trago aqui uma referência de uma psicóloga, colega de trabalho, colega desse percurso de saúde mental, que é a Andrea Romagnoli. Ontem, conversando um pouco sobre a nossa temática de hoje, ela elaborou essa frase que eu acho que ela é muito significativa porque a gente está querendo trazer aqui. Pensar a saúde mental significa buscar, né, alcançar o máximo de expansão da vida e autonomia possível, mirar, né, na produção de uma expansão da vida, de fazer com que a vida seja repleta de possibilidades, que a vida de fato ela aconteça como possibilidade, com o mínimo de sofrimento possível. E aí também nós não estamos negando o sofrimento, dizendo que o sofrimento não possa acontecer, mas que a gente possa minimizar ao máximo possível a existência, a ocorrência, né, dos sofrimentos no nosso dia a dia. Como é possível construir a nossa existência, potencializando a vida e reduzindo o sofrimento. Percebam que, ao trabalhar nessa perspectiva, nós não estamos opondo saúde mental à loucura, que é um equívoco, né, que historicamente também já se cometeu em relação à saúde mental, de pensar que saúde mental se refere apenas aos processos de enlouquecimento, ou a saúde mental como sendo oposto da loucura, e é um equívoco, porque aos sujeitos loucos também é possível produzir saúde mental, nessa perspectiva da afirmação da vida, da potência da vida, da expansão da vida, reduzindo o máximo possível o seu sofrimento. Então, ao pensar nessa perspectiva, a gente problematiza a loucura, inclusive, né? Para poder pensar que lugar a loucura ocupa no nosso dia a dia, que lugar que ela possui, como é que ela se afirma no nosso cotidiano, né? Que sentidos e que significados
que ela ocupa, né, que ela produz, para além do diagnóstico psiquiátrico. Bom, partindo desse chão, né, de pensar a saúde no sentido mais amplo, de pensar a saúde como um processo, de pensar a saúde como multidimensional, multifatorial, uma saúde que nos atravessa, né, e que fala das nossas vinculações e das nossas relações com o mundo. Pensando a saúde mental como a necessidade de nos enxergar, todos nós, na lógica da produção da vida, da expansão da vida, do enfrentamento às adversidades, dos enfrentamentos aos estresses cotidianos, e fazendo isso de uma forma produtiva, de uma forma que contribua tanto para a imagem que eu tenho de mim mesmo, quanto para a imagem que eu tenho do outro com quem eu me relaciono, tendo isso como pano de fundo, né, e como chão no qual se assenta, né, a nossa reflexão, a gente passaria então a pensar, por que então falar da saúde mental do homem especificamente? Em que medida que esse gênero masculino, né, essa produção do masculino, ela se coloca como atravessada pelos processos de saúde e pelos processos de saúde mental. E aí, para provocar esse debate, eu trago uma citação do Yasui. O Yasui é um pesquisador da Fiocruz, muito conhecido, muito citado no campo da saúde mental, e na sua tese de doutorado, ele traz essa citação que eu considero muito, muito significativa, muito potente, né, ao afirmar que o ser humano, de um modo geral, ele é o resultado das forças sociais, políticas, econômicas, culturais e desejantes que incidem sobre o corpo, criam saberes e práticas que o sujeitam. É neste confronto, ou neste paradoxo, entre ser sujeito e ser sujeitado, que criamos nossos projetos sobre o mundo, que orientamos nossas ações, nos potencializamos ou desanimamos. O campo da saúde mental é constituído desta matéria-prima, de conflito e de contradições. É o lugar do humano, demasiadamente humano, né? Uma referência nietzschiana que o Yasui traz para nós. Essa citação do Yasui, ela meio que sintetiza o que a gente vinha dizendo até então, na medida em que coloca a importância de nos enxergarmos a todos como seres sociais produzidos nesse emaranhado de relações que envolvem aspectos sociais, aspectos políticos, econômicos, culturais, desejantes, ou seja, nós somos produzidos a partir da nossa construção e do nosso entendimento enquanto sujeitos históricos. E aí pensar o homem nesse processo também se faz necessário entendê-lo a partir dessa perspectiva, né? Em que medida que o fazer-se homem, em que medida que a construção das masculinidades, a construção de uma identidade masculina, também é atravessado por esses tantos processos que incidem sobre esse sujeito, que produzem comportamentos desse sujeito, que fazem com que esse sujeito se relacione com a vida, com as pessoas, com o mundo, pautado por uma determinada forma de compreender as masculinidades, né? No campo da saúde, de forma especial, temos muitos profissionais aqui, né, certamente, da saúde, é comum que a gente encontre referências que eu tentei situar aqui em 4 aspectos, só para sinalizar para nós o quanto essa condição de ser homem, do gênero masculino, ela atravessa os processos de saúde de uma forma peculiar, né? Primeiro aspecto, assim, é muito comum que a gente ouça no dia a dia, que a gente perceba uma certa construção, até do senso comum, de que ao homem é legitimado, ou é aceito, ou é valorizado até em algumas condições, determinados comportamentos de risco. É muito comum que a gente minimize alguns problemas por talvez enxergar determinados comportamentos como sendo essenciais do ser homem,
inerentes à condição do ser homem. A gente vê isso, por exemplo, em relação ao uso de substâncias psicoativas, ao uso de drogas. Então, normalmente tolera-se o uso de drogas em homens de uma forma um pouco mais intensa do que se tolera em relação a mulheres. No trânsito, normalmente se espera, se deseja e se afirma o comportamento mais agressivo, mais intenso no trânsito do homem do que da mulher. Então, se atribui ao homem esse comportamento mais agressivo, mais de risco, né? mais intenso. Atividades perigosas normalmente são atribuídas muito mais ao homem do que à mulher. Reforça-se esse padrão, né, de que ao homem compete determinadas atividades mais arriscadas, de maior intensidade ou mais agressiva do que as mulheres. O próprio aspecto da violência, em quantas situações vocês, profissionais, já devem ter recebido questões assim, né, seja no consultório, em qualquer serviço, de que assim, justifica-se a violência, justifica-se determinadas condutas agressivas pelo fato de ser homem, né, porque como se isso fosse inerente à condição masculina. Então, isso é algo que aparece com muita frequência nos nossos serviços, né, e que se destaca, né, como algo que precisa ser melhor estudado e melhor compreendido. Um outro aspecto que comparece bastante é a própria baixa procura, ou menor procura de homens pelos serviços de saúde. Isso em vários serviços, seja na atenção primária, seja na atenção especializada, seja nas diferentes modalidades de oferta de serviço, na psicologia, na medicina, na enfermagem, no serviço social. Homens procuram os serviços de saúde em quantidade e em intensidade muito menor do que as mulheres. Se fizermos um recorte de diversas taxas de mortalidade, diversas taxas epidemiológicas, a gente vai ver uma incidência muito maior de homens, né, se referindo a características que são de ambos os sexos, né? Mas a incidência de mortalidade, de agravos, muito maior em homens do que em mulheres. Taxas de suicídio, tem estudos diversos que apontam que as taxas de suicídio são mais altas em homens do que em mulheres. Então, quando a gente pensa essa nossa construção enquanto uma construção histórica e social, quando a gente pensa que nós somos frutos desses embates diversos que nós produzimos ao longo da nossa vida. E quando a gente enxerga a realidade e vê essas produções que destacam o homem, que dão um certo destaque, né, para a condição masculina, isso no mínimo tem que nos chamar a atenção, de pensar, opa, é preciso um olhar, então, um pouco mais específico, um pouco mais atento ao que está sendo produzido enquanto masculinidades, né, o que está sendo produzido nessa característica do ser homem e da identidade masculina. Então, o que isso desafia para nós em termos de políticas de saúde? Como é que as políticas de saúde vão ser desafiadas, né, a pensar esse lugar do homem? Antes até de falar dos desafios para as políticas de saúde, fazer uma síntese dessa diversidade, dessas complexidades que ocorrem na construção da masculinidade, envolvendo, eu queria destacar quatro pontos, né, 4 questões que precisam chamar a atenção de nós profissionais de modo geral, ao fazer uma escuta, ao fazer uma intervenção, ao fazer uma abordagem, ao planejar um programa de atenção, ao planejar um programa de intervenção em saúde, e o quanto a questão da vivência da masculinidade, da construção da masculinidade, da identidade masculina, ela precisa ser objeto, né, de estudo, né, e de cuidado, né, e de uma atenção especial nossa. Primeiro, estar atento a todas essas questões culturais que a gente já sinalizou aqui, né, o quanto há uma construção histórica em torno deste lugar do homem como o centro,
o centro, uma lógica patriarcal e falocêntrica que coloca sobre o homem a necessidade de ser o sujeito provedor, de ser o sujeito mais forte da relação, de ser o sujeito mais afirmativo. Isso se remete a essa construção de uma certa expectativa de uma virilidade infalível, ao qual o homem não é possível que ele falhe, que ele demonstre fragilidades, que ele demonstre falhas, né, que ele demonstre fraquezas, que é sempre, o tempo inteiro cobrado para que seja mais forte, para que seja mais viril. Então, isso se reproduz ao longo do tempo, né, como um valor, como um padrão, como uma determinada forma de vivenciar a masculinidade, de vivenciar essa identidade masculina, colocando o homem nesse lugar, então, do provedor, né, esse lugar do poder e da dominação. Mas, Cleilson, isso tem sido modificado, né, tem sido transformado, sim, né, em muitas culturas, em muitas sociedades, inclusive, esse lugar tem sido questionado e fundamentalmente por uma maior presença, né, e afirmação do poder da mulher também, questionando esse lugar de hierarquicamente maior e superior que o homem quase sempre é colocado. Então vejam que assim, isso vem sendo modificado, mas nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Nós ainda vivemos uma sociedade marcada por essa lógica do privilégio do masculino, que coloca também sobre o homem essa necessidade de uma afirmação, essa necessidade de se colocar como mais poderoso, como dominador, como o sempre ativo, como o capaz. E em que medida que essa produção, né, essa produção histórica e cultural, também se torna um fardo para esse sujeito homem, né? Fardo no sentido de que quando ele não questiona este lugar e ele toma essa cobrança, essa exigência como uma missão, né, como um ideal, como um destino, o quanto isso também funciona como uma sobrecarga para esse sujeito homem. Queria destacar um segundo ponto, que é a própria questão etária, e que também tem interferência, e também tem conexão, né, também dialoga com essa lógica de pensar o masculino pela lógica da virilidade, da força, do que não falha, do que não erra, do que é competitivo, do que sempre ganha. E aí tem uma questão que se coloca nisso, que é a própria questão da velhice e da infância. E aí o quanto, muitas das vezes, em nome dessa ideia de um homem viril, a velhice e a infância, elas são deslocadas, né, e são colocadas num lugar de menos valor, de menos importância. Então, esse também é uma produção cultural que precisa ser, no mínimo, problematizada, né, no mínimo questionada, precisa ser vista com mais cuidado e que nós, profissionais de saúde, precisamos estar atentos, né, em que medida que essa imagem de um homem forte, poderoso, viril, também é comprometida e se coloca como um peso, né, como um desafio para o sujeito jovem, adolescente, e para o sujeito idoso também, né, que já está fora dessa fase, né, ou desse lugar. Questões étnicos raciais são o terceiro ponto, porque se a gente ainda vive numa sociedade extremamente preconceituosa, que o racismo faz parte ainda como estruturante da nossa sociedade, como é que processos de racismo, preconceitos, exclusão, também retira do homem este lugar, né? Assim, retira do homem esse lugar da força, esse lugar do poder, esse lugar da afirmação. Então, em que medida que também as questões relacionadas ao racismo, as questões étnico-raciais, se confrontam diretamente com essa visão, né, de masculinidade e de identidade masculina. E o quarto ponto, que eu acho que precisamos estar atentos sempre, que é a questão mesmo de gênero. Falar desse homem
padrão, este homem másculo, este homem viril, este homem provedor, este homem forte o tempo inteiro, se choca também com as novas masculinidades, propostas, pautadas, por exemplo, pelas questões de gênero, pela a ocupação dos espaços cada vez mais intensos, né, da população LGBT, as homossexualidades, que também colocam em xeque as masculinidades, o homem trans, quais são os desafios que são colocados para a vivência da masculinidade para o homem trans. Então, são na mesma dimensão? Então, o que a gente está pontuando com vocês, 4 aspectos, 4 questões que precisam estar sempre no horizonte das nossas intervenções e da nossa análise quando formos pautar, né, a questão da saúde do homem. Por quê? Porque essas questões desafiam o sujeito na compreensão de si mesmo, na afirmação das suas identidades e na produção mesmo de uma condição de imaginar quem sou eu e como é que eu constituo as minhas relações com o mundo, com o outro, com o mundo, com a vida. Então, que desafios que se colocam, então, para as práticas de cuidado em saúde mental, considerando esses aspectos todos que nós estamos falando, né? Há um sofrimento psíquico elevado diante dessa imagem, então, de um homem provedor, um homem forte, um homem que tem que ser sempre viril e não pode falhar. Então, na medida que o sujeito se depara com determinadas situações que ele considera como fracasso, como eu não estou dando conta, como impotência, o quanto isso gera uma quebra na imagem de si e produz, né, adoecimento, produz sofrimento, produz ansiedade, medos, angústias, depressão, há muitos casos, inclusive, de autoagressão, de agressões contra si mesmo, né, exatamente por não suportar lidar com essa dor, né, de enxergar que eu não sou tão poderoso assim, não sou tão forte assim, não correspondo a essa imagem de virilidade ao qual, historicamente, o masculino foi construído. Há um outro aspecto que nos desafia, que é o quanto, já tocamos nisso, né, há uma dificuldade de buscar acompanhamento em saúde, de buscar ajuda, porque buscar ajuda, fundamentalmente, significa reconhecer a minha fragilidade, reconhecer que eu não tenho todas as habilidades possíveis, né, que eu não tenho todas as capacidades de lidar com os meus enfrentamentos, com as minhas angústias, com os meus medos. Então, reconhecer a fragilidade me remete a buscar ajuda. E aí a gente, quando entende que há uma relutância do homem em buscar o acompanhamento em saúde, isso se torna um desafio extremamente grande. Via de regra, o que acaba acontecendo é esse homem procurar os equipamentos de saúde, o serviço de saúde, procurar ajuda quando a situação já está demais grave, quando já há uma agudização dos agravos de saúde, e que esse sujeito que não falou antes, que não reconheceu os sinais antes, que não se reconheceu como frágil e demandante de ajuda, então somente quando há um agravamento muito grande é que esse sujeito busca os equipamentos de saúde, né, e ajuda profissional de algum modo. Então há necessidade de que a gente esteja atento a esse mecanismo de produção do sujeito, até para que não se culpabilize o sujeito, né? Ele não procura equipamento de saúde porque ele não quer, ou porque ele é desleixado, ou porque ele não se preocupa consigo próprio. Talvez a questão esteja muito mais a essa imagem que o sujeito tem construído de si mesmo. E que muitas das vezes, por não saber lidar com o seu próprio comportamento, não saber lidar com suas fragilidades, acaba revertendo essa fragilidade para alguns comportamentos como sintomáticos, né? Por exemplo, o uso problemático de substâncias psicoativas, de drogas, álcool e outras drogas, ou o descarrego na própria condição de violência. Vejam que a gente não está sinalizando isso para justificar absolutamente nada, né? Mas para minimamente sinalizar o quanto é necessário que a gente compreenda que dentro de um processo
de uso de drogas, de violência, da não procura no serviço de saúde, ou de um sofrimento psíquico que seja instalado, há muito mais fatores, há uma série de fatores que remetem a pensar esse sujeito no sentido amplo, no sentido integral, que envolva todas as relações que esse sujeito possui com a vida, né, e com todos à sua volta. Então, é preciso que se compreenda a respeito do modo como esse sujeito vivencia as masculinidades, como é que ele vivencia essa identidade masculina, como é que ele constrói essa idade masculina, ouvindo os sentidos produzidos, ouvindo os diversos modos como esse sujeito interage com a vida. Então, para minimamente, diante de todas essas questões, a gente apontar alguns caminhos, assim, o que se coloca como perspectiva, né? O que nós precisamos fazer para tentar mudar esse quadro de uma certa estereotipização, né, em relação ao ser homem, quando eu coloco um estereótipo e acho que o homem ele tem esse modelo, esse padrão a apresentar e querer enquadrar todos os homens nesse padrão, nessa condição idealizada. Então, romper com essa lógica, reconstruindo masculinidades, reconstruindo a partir da ressignificação da relação desse sujeito consigo próprio. Então, isso precisa estar no nosso horizonte, né, de pensar a necessidade de fazer com que esse sujeito ressignifique a relação com o seu próprio corpo, a relação com o outro, a relação com o mundo, colocar em xeque, né, colocar em questão mesmo, permitir que esse sujeito fale, ouça, né, e reflita sobre a sua masculinidade, reflita sobre o seu papel social, reflita sobre o modo como ele tem interagido com o mundo. Valorização de sentimentos, emoções e todas as formas de expressão, todas elas, permitir que esse sujeito, então, fale, permitir que esse sujeito expresse efetivamente os seus sentimentos, as suas emoções, entendendo isso como uma dimensão fundamental do ser humano, que precisa ser vivenciada, elaborada, compartilhada, que precisa ser dita, que precisa ser melhor elaborada, né? Afirmar o cuidado de si, né? Construir estratégias para que esse sujeito também cuide de si, para que esse sujeito também esteja atento aos seus próprios comportamentos, identifique as suas demandas, identifique suas necessidades e perceba o quanto ele apresenta demandas, né, de saúde, de mudança, de transformação e que podem e devem, né, ser conduzidas no sentido de uma superação de si mesmo. Produzindo, então, novos papéis que subvertam essa lógica machista, patriarcal, falocêntrica, que coloca o homem nessa condição absoluta, ideal, né? E nessa condição de virilidade, mas que, ao invés disso, em contraposição a isso, construa convivências solidárias, construa relações cada vez mais dignas entre os gêneros, efetivando a responsabilidade igualitária do sujeito, por exemplo, no exercício da parentalidade. Uma outra perspectiva importante é ofertar atividades nos nossos serviços que sejam propícias para esse processo de reconstrução de si. Ofertar atividades diversas que alcancem e despertem a participação masculina e que constituam para eles um espaço de escuta, de fala, onde ele possa falar sobre si e falar sobre o modo como ele se enxerga nesse processo, e enxerga inclusive a sua própria constituição masculina. Aí as atividades são as mais diversas possíveis, rodas de conversa, oficinas, palestras, de acordo com a realidade local, né, de cada território, pensando temáticas do cotidiano que façam interseção com a questão da saúde, trabalho, sexualidade, práticas de lazer, relacionamentos afetivos, amizades, né, o quanto nós podemos proporcionar atividades que tragam os homens para falarem sobre, né, para falarem sobre o modo como eles se enxergam e enxergam a sua relação com o mundo. Atividades lúdicas, interativas, que explorem a questão do corpo, que explorem o movimento, que explorem a interação, utilizando música, jogos, desafios os mais diversos possíveis.
Grupos de cuidados e vivências da paternidade. Durante algum tempo da minha experiência profissional, estive trabalhando em unidade de saúde. Nós tínhamos grupos de gestantes, né, grupos de apoio à maternidade. Muitos serviços trabalham com essa frente de trabalho e sempre se tentava abrir o espaço para que também o sujeito homem participasse do grupo como uma forma de repensar a paternidade, repensar também o seu lugar de masculino nesse processo. Então é possível que se construa grupos de cuidados, de vivências que discutam a questão da paternidade, que discuta a necessidade da responsabilidade do sujeito no acompanhamento da gestação. Então é uma outra alternativa, uma outra sugestão. Atividades físicas, relaxamentos, grupos de práticas corporais, práticas integrativas complementares. Às vezes elas se tornam muito mais fáceis de aderência do sujeito, do homem, do que outras práticas tradicionais. Então, explorar as práticas integrativas complementares como sendo estratégias funcionais e extremamente importantes no acesso aos serviços de saúde pelo homem. E, por fim, dois últimos pontos, assim, que aí se direciona aos profissionais diretamente, né? Se direciona aos profissionais de saúde. Inserir essa discussão do cuidado do homem, da revisão das masculinidades, da identidade masculina nos trabalhos das equipes dos nossos serviços, né? Inserir essa discussão junto às rotinas e às práticas da estratégia de saúde da família, das equipes NASFs, dos núcleos ampliados de saúde da família e demais outras equipes de saúde que nós possuímos nos nossos territórios. Em que medida que o olhar para a saúde do homem ela vai contribuir para que esse sujeito repense o seu lugar no mundo, repense as suas práticas de saúde na sua condição de homem. E o quarto ponto, construir processos de formação profissional que coloquem em foco a discussão sobre a construção de masculinidades, identidades e papéis sociais, pensando nos impactos que a produção da saúde mental do homem vão produzir, né? Considerando as questões que eu já sinalizei anteriormente, né? As questões socioculturais, as questões étnico-raciais, as questões etárias, as questões de gênero, como é que nós podemos cada vez mais favorecer espaços de formação, espaços de troca entre os profissionais que coloquem a questão da saúde mental do homem como um foco, né, como centro, para que a gente contribua para a ruptura desses estereótipos, desses estigmas, mas que auxilie também o homem a reinventar o seu lugar, a reinventar a sua condição de masculino, a sua condição identitária de masculinidade. Bom, um pouco essas reflexões que gostaria de estar trazendo para contribuir aí com o debate, com a prática profissional de todas vocês e todos vocês, e espero que a gente possa aprofundar ainda outras questões no debate que faremos daqui por diante. Muito obrigado.